叫你莫疯，你要疯马怪落，疯疯癫癫到处冲，人一落。有人问你疯哪样嘛怪落，你说。O Linus Tech Tips é o canal de tecnologia de hardware mais famoso do YouTube e eles possuem uma série de vídeos que mostra alguns participantes, algumas personalidades lá do programa do Linux utilizando o Linux. E nessa série, basicamente, o desafio são eles fazerem algumas atividades que eles costumam fazer no Windows, no Linux e aí compartilhar a experiência que eles tiveram com a usabilidade do Linux. Já tiveram vários vídeos dessa série do Linux, mas essa última eu resolvi comentar porque eu achei alguns erros que eles tiveram muito bobos. Eu lembro que no tempo que eu utilizava o Windows, algumas coisas o Windows não fazia bem e aí eu sempre tinha que fazer alguns ajustes assim para conseguir usar o Windows da forma que eu queria. Existem vários desafios nesse vídeo, mas eu vou aqui comentar só alguns. Existem algumas regras que nesse vídeo, tá? A primeira delas é que eles não podem utilizar a virtualização do Windows no Linux para fazer a tarefa que eles precisam fazer. A segunda regra que eles colocaram foi que eles não podem passar mais de 15 minutos tentando fazer essa atividade, tá? Passou de 15 minutos, ele não conseguiu fazer a tarefa. A primeira que eu vou comentar aqui é o desafio em que eles precisavam formatar um pendrive no formato FAT32 e daí colocar algum arquivo de recuperação. O mais comum nesses casos é colocar ali um arquivo de BIOS para quando iniciar com o pendrive ali apertar aquele botãozinho de recovery da placa-mãe. A placa-mãe reconhecer o pendrive, reconhecer o arquivo e fazer ali a restauração da BIOS. O que vamos ser sinceros aqui, né? Muito poucos usuários do Windows saberiam fazer esse procedimento, pelo menos de restauração da BIOS, mas eu acredito que formatar um pendrive seja algo mais ali banal, mais simples de fazer. Eu acredito que qualquer usuário do Linux não precise acessar nenhum tutorial para fazer esse tipo de coisa. Mesmo qualquer usuário do Linux não precise acessar nenhum tutorial para fazer esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, sendo uma atividade simples, tanto no Windows quanto no Linux, teve um deles que não conseguiu. Foi o Elijah. Eu não sei se é assim que eu pronuncio o nome dele, mas o Elijah, ele não conseguiu fazer ali nem a formatação do pendrive. Ele até pesquisou na internet, mas ele optou por utilizar o Gparted para fazer ali a formatação do pendrive. Eu vou mostrar aqui para vocês qual foi o problema que ele teve no Gparted e vou mostrar aqui como arrumar esse problema. Aqui eu tenho que confessar que realmente nas interfaces gráficas do Linux tem esse problema essa confusão de GTK e Qt. Todas as interfaces do Linux são baseadas nessas duas e uma não se dá muito bem com a outra. A gente tem ali o GNOME que utiliza o GTK e além de ter GTK, tem GTK 1, 2, 3, 4, eu não sei se já tá no 5 ou se ainda vai vir o 5. E tem o Qt, né, que tem também as suas versões. O que acontece é que alguns aplicativos são feitos em Qt e outros são feitos em GTK. O GNOME, ele é todo feito em GTK. Então ele tem mais facilidade com aplicativos que tem GTK. Como o Gparted, por exemplo, esse problema não aconteceria se ele estivesse utilizando o GNOME, que utiliza o GTK. Assim, por quê? Porque o Gparted também utiliza o GTK. O Elijah teve esse problema porque ele está usando o KDE, que utiliza o Qt. Então, por exemplo, o L, por outro lado, ele conseguiu fazer porque ele utilizou um programinha do KDE, que é o KDE Partition Manager, que por sua vez já utiliza o Qt, porque é um programinha ali feito pelo KDE. Se o Elijah tivesse utilizado esse programa também, ele não teria nenhum problema. Então, qual foi o problema que
que o Elijah teve aqui. A gente pode ver ali que ele conseguiu para formatar o pendrive em formato FAT32, mas ele não conseguiu aplicar. Aqui eu acho que a gente tem dois problemas. Primeiro, que aquela mensagem ali deixou o Elijah meio confuso, porque ele ficou ali esperando, né? Tava ali mostrando a mensagem como pendente. Ele não entendeu muito bem, ele achou que o programa já estava aplicando as alterações e que ele precisava só esperar. E nessa de esperar, ele acabou excedendo os 15 minutos. E aí ele não conseguiu. Então a gente tem dois problemas. Primeiro, essa mensagem que deixou o Elijah confuso ali. Segundo, o problema do GTK. Porque como o KDE é Qt, a gente tem que configurar, além do tema em Qt, a gente também tem que configurar como é que fica temas para aplicações em GTK. Que eu vou mostrar aqui para vocês como fazer essa configuração. 我那胆子比牛大，人一箩，心向暧昧走一转。 Então o Elijah chegou aqui nessa parte, essa mensagem aqui confundiu ele, ó. Operações pendentes. O que é isso? Zero alteração pendente. Se eu fizer alguma alteração aqui, criar uma nova partição aqui ou algo do tipo, quando eu adicionar ali, ele vai adicionar aqui, vai ser uma alteração. Outra coisa que confundiu o Elijah foi a questão do problema de compatibilidade entre GTK e o Qt, como eu expliquei para vocês. Qual foi o problema? É que aqui só está visível para a gente o ícone de lixeira. Ó. Se a gente colocar o mouse em cima, a gente consegue ver que ele está dizendo ali, ó, aplicar todas as operações. Eu sei que tem um botão aqui porque eu já tô acostumado, então eu sei que se eu colocar meu mouse aqui, o botão vai estar aqui, mas eu não consigo ver ele, justamente por causa desse problema do ícone aqui tá da mesma cor que o fundo praticamente. Então isso aqui atrapalhou ali já fazer essa coisa aqui extremamente simples. Para ser sincero com vocês, eu nem utilizo o Gparted, nem o Disks do Gnome, porque eu faço pelo terminal mesmo, eu acho até mais rápido, né? É uma questão de costume. Eu já estou há muitos anos utilizando o Linux, para mim é mais rápido fazer pelo terminal. Não vou mostrar nesse vídeo como faz, mas eu vou mostrar como arrumar esse probleminha aqui do Gparted. Eu acredito que muita gente também pode ter esse mesmo problema e não muita gente que está começando no Linux e usa o KDE não sabe como resolver esse problema. Então, primeiro eu vou fechar aqui o Gparted e vou aqui, ó, nas configurações do Gnome. Eu vou vir aqui, cadê? Deixa eu ver. Cores e temas, aqui na seção de estilo, de aparência e estilo. E depois eu venho aqui, ó, Application Style. E aqui em Application Style eu vou aqui, ó, configurar Gnome GTK, as aplicações que o Gnome GTK vai ter, a aparência das aplicações que utilizam o GTK, que é compatível com o Gnome. Aqui vai estar Adwaita, não sei se eu tô falando certo novamente. Esse tema aqui eu acredito que é o padrão. Então a gente precisa vir aqui e alterar para Breeze. Tema que o fundo e os ícones sejam de cores diferentes, para a gente poder distinguir ali na hora de visualizar o aplicativo, né? Aqui eu vou aplicar as alterações e eu vou abrir novamente aqui o Gparted. Então aqui você vê que já foi corrigido aqui. Agora eu consigo ver o botão. Ele está desabilitado aqui porque não tem nenhuma, eu não fiz nenhuma alteração, então ele não tem nenhuma operação. Mas aqui a gente vê que aqui a gente tem os ícones, essas questões de GTK, Qt, né? É uma coisa um pouco mais avançada no Linux, digamos assim. Então é isso. Essa aqui seria a solução pro caso do Elijah. Agora a gente vai ver o outro problema, outro desafio em que eles falharam. O segundo que eu vou comentar aqui, que era ali o desafio de acessar o computador remotamente. E ali você só precisa instalar o TeamViewer e o NDesk. Esse desafio só o Linux não conseguiu completar ele. Por algum motivo ele não conseguiu instalar nenhum NDesk. Enfim, é algo bem simples de se fazer. Outro desafio bem interessante que teve foi para compartilhar uma pasta do computador na rede local e depois acessar essa pasta lá pela rede local. O que eu acredito que não seja algo simples nem para os usuários de Windows. Uma coisa engraçada aqui que eu vi foi que o L tentou abrir o terminal do Linux digitando cmd ali. Para quem não sabe, cmd é o comando que a gente coloca ali no executar do Windows
para abrir o terminal ali no Windows. Essa aqui eu achei engraçado, mais engraçado ainda é que o menu ali do KDE entendeu que ele tava querendo abrir o terminal e mostrou ali para ele. Outra coisa que eu achei interessante, que eu tenho configurado aqui na minha máquina, porque eu faço esse tipo de coisa aqui na minha rede, eu utilizo a configuração do FSTab para montar pastas que eu compartilho em um servidor que eu tenho aqui, Samba, na minha rede local. E eles seguiram o mesmo caminho, servir a pasta lá com o serviço Samba e depois acessar montando essa pasta como se fosse um disco, configurando o FSTab. O L, eu acho que não tinha nem drive de rede, acho que foi esse problema dele e não conseguiu. O Elijah, ele teve vários problemas, ele conseguiu criar o serviço do Samba ali para compartilhar a pasta, mas ele não conseguiu configurar o FSTab ali para conseguir montar a pasta ali como se fosse um disco da rede ali. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o meu arquivo de configuração do FSTab e ele está configurado assim para eu conseguir acessar as pastas que estão compartilhadas no meu servidor local. Então, fazendo essa configuração aqui no FSTab, as pastas que estão no servidor aparecem aqui no meu gerenciador de arquivos. Qualquer gerenciador de arquivos vão listar aqui para você as pastas que estão compartilhadas e configuradas aqui no FSTab. Tanto o L quanto o Elijah tentaram fazer essa configuração, mas não conseguiram fazer. Eu achei engraçado também porque eu tenho essa mesma configuração aqui. Eu acredito que com um pouco mais de tempo ali, os dois também conseguiriam fazer essa configuração e utilizar a pasta compartilhada. Não é nada muito complexo. Depois eles tiveram um desafio também de gravar um vídeo e passar para o computador. Para essa finalidade, eu prefiro utilizar o Android, que facilita bastante, não preciso estar conectando ali um cabo no celular e no computador para transferir arquivos. Eu acho mais simples utilizando o Android. Essa aqui foi o primeiro desafio e todos eles conseguiram fazer. Então acredito que é isso. Eu só trouxe isso aqui porque eu achei interessante. Muita gente acha que utilizar o Linux é algo extremamente complicado, mas eu acredito que foi o maior limitante, foi o tempo limitado, né? 15 minutos. E o que eu acho, porque assim, o pessoal também acha que é o Linux que é complicado, quando na verdade é só o hábito que o cara não tem de utilizar outro sistema operacional. Eu acredito que o que seja a maior barreira para o pessoal do Windows vir para o Linux é mesmo o hábito. Linux não é difícil nos dias de hoje, acredito que cada dia está ficando mais fácil de utilizar e a comunidade de Linux só tem a crescer. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu e até a próxima.